região. O tema de hoje é a Operação Terra Forte, uma operação do governo do estado, um programa que terá acompanhamento da Emater e também da Secretaria de Agricultura. E para explicar melhor o que é esta Operação Terra Forte, nós estamos recebendo nesta manhã aqui nos estúdios da Acústica o secretário municipal de Agricultura, o Rogerinho. Também recebemos aqui a visita do Maurício Buchorn, que é o chefe da Patrulha Agrícola, o chefe do escritório da Emater, aqui na cidade de Camaquã, o André Conceição, para que os nossos ouvintes, aqueles que ainda não se informaram sobre esse tema, possam estar entendendo melhor como ele funciona. Vamos começar esse nosso diálogo hoje, então, com o secretário municipal de Agricultura, o Rogerinho, porque é uma medida muito importante para dar esse auxílio para os produtores da nossa região, né, Rogerinho? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica. É uma satisfação para nós poder estar participando do programa nessa manhã. Realmente esse programa é um programa do Governo do Estado, né, da Secretaria do Desenvolvimento Rural, e ele vai ser totalmente lá na Emater. É a Emater que vai gerir esse programa, né? A gente, como Secretaria de Agricultura, a nossa participação vai ser com Patrulha Agrícola, dar todo o apoio que a Emater precisa, com a Patrulha Agrícola, enfim, o que eles precisarem, mais as inscrições, vai ser tudo, os projetos que os produtores rurais vão ter que apresentar, vai ser tudo lá na Emater. Inclusive até a gente está solicitando que a Emater nos conceda mais um extensionista para Camaquã, mais um engenheiro agrônomo, né? Vamos entrar em contato com o presidente Luciano lá e temos a esperança de que venha mais um extensionista para nos ajudar em Camaquã, porque a Emater tem um extenso trabalho. A nossa secretaria, a gente quer implantar alguns programas, mas agora nesse primeiro momento a gente vai trabalhar em cima desse programa Terra Forte, e então a gente está aí para trabalhar e vamos ajudar no que for possível, porque a Secretaria da Agricultura agora, nesse momento, a gente até está com as máquinas emprestadas para a Secretaria do Transporte, foram 2 e agora ainda tem uma, porque a gente deu-se essa última enchente, aí estragou as estradas no interior. Sim. E aí o prefeito solicitou que nós emprestássemos essas máquinas e a gente fez esse empréstimo, mas eu acredito que a semana que vem já vai estar retornando para nós essa máquina, e a gente continua trabalhando no interior com as limpezas de açude, a terraplanagem para as pessoas fazerem a sua casinha. O produtor, quando quer fazer a sua casa, ele precisa lá de uma terraplanagem. A Secretaria da Agricultura está aí para dar esse apoio para os nossos pequenos agricultores do interior. Até porque, embora tenhamos equipamentos que sejam específicos de determinadas secretarias, há sempre aquele princípio da necessidade, né? Aquela questão do município em que há uma urgência maior, há necessidade sempre de unir todas as secretarias, né? Sim, quando há essas catástrofes, esses eventos climáticos, a prefeitura ela se une para poder atacar nos problemas que foram as regiões que foram mais afetadas pelos eventos climáticos. Então a gente, quando sempre solicitado, a gente ajuda uma secretaria, sempre se ajuda uma outra, até porque tem a frase que diz que a prefeitura é uma só mesmo, a gente tendo as nossas demandas, a gente tem as inscrições que estão feitas na secretaria o pessoal que quer grade para gradear suas terras, o pessoal que quer fazer o seu açude, limpar o açude. Agora, quando a gente no início do ano estava bastante seca, foi pedido bastante abertura de cacimba, de poço, bebedouro para os animais. Então a gente está trabalhando sempre nessa área aí, porque se faltar água para os animais lá, o produtor não tem, muitas vezes tem que buscar numa sanga, num arroio lá, e aí tudo é despesa. Então, da medida do possível, eles escreveram, e na medida do possível a gente está atendendo essas demandas que aparecem para nós. Também a gente tem um caminhãozinho pipa, que serve às comunidades, né? Capão do Café, Grande Emília, Capororoca, Pacheca, lá nos Índios, a gente está com esse caminhãozinho pipa, ele vai abastecendo, eles nos chamam, quando termina, tem as caixas d'água instaladas, e a gente vai fornecendo água para eles. Até tem no contrato da Corsã tem uma cláusula que a Corsã irá assumir alguma dessas redes hídricas, né? Mas enquanto eles não assumem, a gente tem um compromisso e a gente está atendendo as comunidades para eles não ficarem sem água potável.
Bom, mas deixa eu conversar com o André Conceição, ele que é o chefe do escritório da Emater na cidade de Camaquã. Primeiramente, quero agradecer a tua participação hoje aqui no nosso programa para poder explicar primeiramente para os nossos ouvintes o que é essa Operação Terra Forte. O nome é forte, né? O nome chama atenção. Então, o que é ela, para que ela serve para os produtores? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Gil. Bom dia, Eduardo. Aqui o secretário e o Maurício também. Uma satisfação para nós, né, participar aqui do programa da Acústica. E a gente está aí no início da Operação Terra Forte. É um programa, na verdade, estadual, né, com o nome de operação, até pelo dimensionamento que é esse programa. E ele tem a finalidade de melhorar as propriedades, né, que foram atingidas principalmente pelo que ocorreu o ano passado, o evento das chuvas no nosso estado. Ele está ocorrendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, então é bom a gente deixar claro aqui que, como as inscrições abriram ontem, não é somente em Camaquã que estão ocorrendo, né? Então em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul está ocorrendo as inscrições, que iniciaram ontem e vão durar nos próximos 30 dias. Então ele iniciou dia 17 de setembro e se encerrará no dia 17 de outubro. Então o que é esse programa? Ele é um programa que visa a melhoria das propriedades, né? A recuperação das propriedades, a resiliência climática, né? Que é essa questão de tu resgatar e melhorar as propriedades e se adaptar, na verdade, às necessidades que a gente tem hoje em relação ao que ocorre pelos efeitos do clima. E se trabalhar, então, em 3 eixos. A gente vai se trabalhar em 3 segmentos que a gente trata, né? Segmento produtivo, que são as propriedades mesmo, as lavouras, lá, a área de produção. O segmento ambiental, questão de saneamento básico, de energias renováveis, que são financiáveis por esse programa. E também na parte social. São três segmentos que precisam estar nesses projetos. Então, cada propriedade que for beneficiada, ela terá um aporte de R$30 mil para ser aplicado na propriedade. Então, a gente deixa claro também, ocorreram algumas reuniões onde foram divulgados também os critérios desse programa, né? Esses R$30 mil, eles serão disponibilizados num cartão cidadão, que é para aquisição dos itens que compõem o projeto produtivo, que será executado, né? É bom a gente deixar claro também que esses recursos são do FUNRIGS, então que é vinculado ao Estado do Rio Grande do Sul. Ele é administrado pela SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, lá do secretário Wilson Kovács, e executado pela Emater, execução técnica pela Emater. Então é um grande programa que vai ocorrer em todo o estado. Então a Emater está nos 495 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e nesses 495 municípios ocorrerão projetos nesse programa Operação Terra Forte. Bom, a execução por parte da Emater ela é muito importante porque a Emater conhece a realidade das propriedades rurais, devido, como você mesmo falou, né, percorrer tantos municípios, o interior, as propriedades rurais de tantos municípios gaúchos, vocês conseguem entender melhor a realidade e assim fazer uma avaliação para que esse projeto realmente contemple aquilo que o produtor precisa. Exatamente. Inclusive na divulgação desse programa, né, com o nome de operação, ele foi destacado essa característica, né, do porquê a Emater foi que executará esse programa, foi escolhida pelo governo do estado, pela sua capacidade de capilaridade, né? A gente está presente em todos os municípios do estado, pelas parcerias que a gente tem a nível local, e a presença hoje da Secretaria de Agricultura aqui é um exemplo disso, né? A Emater e a Secretaria de Agricultura trabalham em conjunto, não só aqui no município de Camaquã, mas em todos os municípios, então, até por força de contrato que a gente tem, né, de parceria. Então, esse é uma característica também interessante. Dentro desse programa, além do recurso que será disponibilizado para as propriedades, também vem um equipamento, né, um trator agrícola, né, secretário, que virá para a prefeitura, então, para auxiliar também nesses trabalhos. Então, será um grande trabalho, a gente está iniciando agora nas inscrições, né? Depois das inscrições haverá a seleção das famílias. Camaquã será beneficiada com 100 propriedades, né? Isso a R$30 mil é nada mais nada menos que R$3 milhões que vai entrar para o município de Camaquã, que será também, movimentará o comércio local, porque os itens terão que ser comprados no comércio, né, na nossa região aqui. Então isso é muito importante para o município. E depois na execução do projeto tem todas as outras etapas. Então pelo menos por 2 anos a gente vai acompanhar essas 100 propriedades que vão ser beneficiadas, né, fazendo diagnóstico,
trabalho, fazendo o projeto em si e depois na execução desse projeto. E, inclusive, depois de todo o projeto executado, de levar para as outras propriedades que não foram beneficiadas também os benefícios que tem ao se trabalhar de forma correta, principalmente os solos, que é o foco principal desse programa. Bom, a gente tem um intervalo comercial, porque em instantes a gente tem o Notícia na Hora Certa pela Rede Gaúcha Sat, e depois a gente vai retornar aqui o programa Primeira Hora falando mais sobre isso. E atenção, você produtor rural, a gente vai explicar quem são os produtores que podem estar se cadastrando, fazendo a sua inscrição, de que maneira vai acontecer esse projeto, que tipo de... Estamos de volta aqui na Rádio Acústica FM, agora são 9 horas mais 9 minutos. Olha, durante o intervalo comercial aqui a gente teve um bate-papo bem produtivo, né, sobre esta Operação Terra Forte, que é promovida pelo governo do estado, mas tem a parceria com a Emater, e muito importante essa parceria. Mas a gente vai seguir conversando aqui com o André Conceição, que é o chefe do escritório da Emater em Camaquã, porque tem muitas dúvidas dos nossos ouvintes quanto a isso, né? Quais são as propriedades rurais que podem se inscrever? E aí muitos devem estar se perguntando, não, mas só um pouquinho. O André falou ali em R$30 mil, que vai cair num cartão, eu vou poder utilizar, mas não é usar sem freio, né? Vai ser utilizado esses recursos somente para aquilo que estiver no projeto. Exatamente, isso é muito importante a gente colocar, né? Porque esse valor ele vai ser acreditado num cartão cidadão, e ele só vai poder ser gasto nos itens que estão constantes no projeto. E na quantidade de itens que estão no projeto também, né? Exatamente, de acordo com como foi projetado. Então tem todo um processo antes da execução, né? E do crédito desse recurso aí. E depois ele só vai poder executar naqueles itens que estão nos projetos, naquelas quantidades. A gente faz essa ênfase porque muitas vezes o produtor daqui a pouco ele coloca no projeto um melhoramento de solo, né? Que o solo acabou ficando degradado, acabou havendo a necessidade de um reparo, e aí no meio do processo ele assim, não, mas eu acho que eu não vou arrumar o solo, acho que eu vou comprar um tratorzinho usado lá, um tratorzinho meia boca para a propriedade. Não é assim que funciona. Se você fez o projeto para melhoramento do solo, vai ter que ser utilizado esse recurso para isso. Exatamente. E como qualquer política pública, né, que seja subsidiada, e esse é 100% subsidiado, não, então esses R$30 mil eles não são retornáveis, ele é fundo perdido, mas todo o recurso público que é desviado da sua finalidade, ele tem as penalidades, né, tanto criminal, civil lá, mas e também do retorno desse recurso para o Estado. Então, mas ele vai ser bem acompanhado, a gente está trabalhando bastante nessa questão de explicar como é que vai funcionar, quais são as etapas dos projetos, né? Uhum. Então, eu acho que vai correr tudo certinho. Bom, e aí o ouvinte que está nos ouvindo lá no interior, neste momento, ele deve estar pensando o seguinte, bom, mas eu não sei elaborar um projeto, eu tenho essa dificuldade aqui na minha propriedade rural, esse valor serviria para me melhorar daqui a pouco a condição do solo e assim a produtividade, vamos dar um exemplo, né, de uma lavoura de milho, né, de grãos, né, que ele precisa. E o milho a gente sabe da importância dentro de uma propriedade rural, tanto para alimentação animal, né, para o consumo dessa propriedade rural, ou daqui a pouco para a venda, e ele precisa desse melhoramento do solo, que acabou sendo degradado com as funções climáticas, mas ele não sabe elaborar o projeto. Ele não sabe, daqui a pouco, não vou me inscrever porque eu não vou saber elaborar. Qual é a participação da Emater nessa situação? Pois sim, a Emater ela vai executar todo o projeto junto com o produtor. Então vai ser um projeto participativo, onde os 100 propriedades selecionadas elas vão ser visitadas pela Emater. Vai ser feito um diagnóstico lá junto à família, de como está ocorrendo hoje a produção, quais as principais dificuldades que se tem, qual a realidade das áreas de produção da propriedade, e também da propriedade como um todo, da família como um todo, né? E será montado um projeto tanto na área produtiva quanto na área ambiental, né? No segmento ambiental e também social da família, mas sempre acompanhado pela Emater. A gente vai auxiliar eles na execução do projeto, desde a execução do projeto em si, do que vai se projetar, e também depois na execução. Então vão ser 2 anos de acompanhamento direto. E inclusive uma das contrapartidas do produtor que participar desse programa,
algumas das contrapartidas, né? Uma é participar das capacitações, né? Das orientações que a Emater vai repassar. Outra é quem não tem, por exemplo, análise de solo, fazer a análise de solo, isso é por conta do produtor. Então, fazer análise de solo, acompanhar todas as capacitações, todos os eventos que a gente promover durante esse período aí, as excursões técnicas, né, que vão ser promovidas também, e abrir a propriedade também para que depois da execução de todas as melhorias lá, ela sirva de exemplo para a comunidade do entorno. Então, a gente está estimando, assim, por exemplo, em Camaquã a gente tem 100 famílias que vão ser diretamente beneficiadas. Mas essas 100 famílias, elas vão ser unidades de demonstrativas, né, que vão servir para as comunidades. Então, isso vai alcançar inúmeras outras propriedades, né. No estado estão se trabalhando com uns 15 mil propriedades diretamente beneficiadas, né, com os 30 mil reais e os benefícios, mas está estimando em torno de 150 mil propriedades que são afetadas indiretamente também pela comunidade, né, do entorno dessas propriedades, que poderão também receber essas orientações. Inclusive em reuniões e dias de campo dentro dessas propriedades. Então, quem for beneficiado também tem o compromisso disso, de abrir a propriedade para que a gente faça eventos lá dentro, de dia de campo, para demonstrar as ações que a família vai desenvolver em conjunto com nós. Bom, você citou a questão de necessidades ambientais em propriedades rurais. Queria que você trouxesse alguns exemplos, né, para que a gente possa entender. Tá. Na questão ambiental, por exemplo, na hora da inscrição ali, do que o pessoal está fazendo, existem algumas perguntas, né, que a gente faz. Uhum. Então, dentro dos segmentos ali, existem 3 segmentos. Esses 30 mil reais, pelo menos 60% desse valor tem que ser aplicado no segmento produtivo. Então, existem várias, até eu trouxe aqui as opções que existem lá na inscrição. No segmento produtivo, por exemplo, manejo conservacionistas em sistemas de plantio direto em grãos e hortaliças. Para melhorar, por exemplo, quem já trabalha com plantio direto lá de milho, feijão, soja e também de hortaliças, que também tem um sistema já de plantio direto. A intenção inicial do produtor é trabalhar com isso no segmento produtivo. E a gente sempre deixa claro que esse é um pré-projeto, né? Na inscrição é o que o produtor tem hoje de visão. E isso pode ser mudado depois, nos diagnósticos, nas visitas que a gente faz lá junto com a família, quando a gente vai sentar com a família e estudar o que realmente vai ser executado. Outra opção é recuperação de pastagens degradadas, pecuarista familiar, que é outro público que pode ser beneficiado. E a gente não falou também dos públicos, né? Então, esse programa é para agricultor familiar, né? Agricultor familiar é aquele que tem CAF, né? A antiga DAP, que hoje é CAF. Então, tem que ter para fazer a inscrição. Também para quilombolas, que no nosso caso aqui em Camaquã não tem nenhum, mas nos municípios que tiverem, e até pelo alcance da acústica aqui na região, né? Também tem que deixar claro isso. Indígenas também, assentados da reforma agrária e pecuaristas familiares. Esses são os públicos que podem ser inscritos nesse programa. Então, renovação de pastagens degradadas, sistemas integrados de produção, por exemplo, lavoura pecuária, sistema agroflorestal pode ser beneficiado, áreas de florestas plantadas, sistemas irrigados também, e nos demais manejos de sistemas não contemplados ali nesses últimos itens, tipo fruticultura, olericultura, na fumicultura também, áreas de produção de fumo também são beneficiadas com esse programa aí. Então, praticamente todos os segmentos no segmento produtivo. No ambiental, manejo de resíduos de produção animal, por exemplo, lá um pecuarista que tenha, o mesmo produtor, pequeno produtor que tenha uma criação para se trabalhar o manejo dos resíduos, para transformar isso em matéria orgânica, para colocar no solo, melhorar o nível de matéria orgânica, que é um dos grandes problemas que a gente tem aqui na nossa região. Também restauração de áreas de preservação permanente, de APP, água, fonte protegida, né? As fontes de água que a gente tem no interior que tem que ser protegida. É um recurso que pode ser aplicado nisso, né? Nessa produção das fontes. E energias renováveis também. Por exemplo, a energia eólica, né? Que também isso faz um bem para o meio ambiente e é interessante ser aplicado uma parte desse recurso. A eólica ou a solar? Solar. Ah, tá. Isso, energia solar. Não, porque eu já questionei, porque daqui a pouco é uma nova modalidade, né, de auxílio mas também, que possa incentivar. A dificuldade, né, que se tem é pelo volume de recursos, né? Não vai ser tão grande nesses segmentos. Então, se a gente falar em 60% do valor no segmento produtivo, está em torno de 18 mil reais, os outros 12 mil, 30 que pode ser aplicados nos outros segmentos,
vai dar um valor de 6 mil em cada um deles, né? Então é um valor que não é tão expressivo, mas pode compor, né? Para quem tem aquele projetinho ali, vou botar energia solar lá, mas me falta um incremento ali, esse valor pode ser incrementado nesse sistema que ele vai colocar. E na parte social, conectividade rural é uma que é muito importante também. Hoje o produtor ele tem que estar conectado, né? Porque a gente hoje cada vez mais inclusive agora a partir do ano que vem as notas fiscais vão ser digitais, né? Via celular. Então o produtor ele tem que entrar, tem que estar conectado. Então sistemas de internet, até o próprio celular de quem não tem ainda pode ser financiado, colocado nesses projetos. Acesso ao saneamento básico, que é uma coisa muito importante. E nós da extensão rural a gente trabalha muito com isso, né? Solo e saneamento básico são coisas básicas, assim, para se trabalhar numa propriedade, numa família, né? Não só na propriedade. Então, o sistema de saneamento básico, hoje a gente vê que tem muito problema ainda e pode ser usado parte desse recurso para ser aplicado nisso. Sistema completo de filtro, fossa, sumidouro. E acesso a alimentos seguros também, nutritivos e suficientes, que é o que tem aqui. Sementes para melhoria da horta e da produção de alimentos para a família. Bom, o que acontece é o seguinte, muitas vezes essa família vai fazer a sua inscrição com um objetivo, mas a partir da visita técnica dos profissionais da Emater vai se dizer, não, mas só um pouquinho, o teu maior problema hoje daqui a pouco é o saneamento. Ou daqui a pouco tu tem um problema de conectividade, que você está num local completamente remoto, você não vai conseguir gerar suas notas fiscais no ano que vem por conta disso, e até as próprias capacitações, né, muitas vezes que são realizadas para esses produtores rurais, há uma necessidade de uma conectividade, né? Isso, exatamente. A gente fala que, quando eu entrei na Emater, que faz muito tempo já, né, a gente falava sempre... Quanto tempo, mais ou menos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 24 anos, na verdade, hoje tem de Emater. A gente falava sempre que o extensionista ele tem que ter uma visão holística, que quer dizer que quando tu chega na propriedade, tu vai lá às vezes para tratar de alguma questão produtiva, né, da lavoura lá, ou uma vistoria, ou de uma avaliação diária, perdas por estiagem e tal. Mas quando chega na propriedade, a gente está olhando onde é que, por exemplo, o lixo da propriedade é descartado, né? Da onde é que vem a água que ele consome, para onde é que vai a água do saneamento dele, né, do esgoto lá, onde é que sai a água, tem fossa, não tem, está saindo no meio ambiente. E aí a gente linka também com questões de saúde, né? E a gente analisa, às vezes, por que as famílias, às vezes, têm um alto índice de doenças próprias, às vezes, de algumas regiões, né? E quando a gente faz a visita, como a gente está lá nas propriedades, né? E isso também é uma grande virtude da extensão rural, não só de Camaquã, mas de toda a extensão do estado, que a gente está em todas as localidades do município, né? Então os extensionistas hoje conhecem todo o município. Hoje a gente tem aqui nosso escritório mesmo de Camaquã, um exemplo. Nós somos em 4 colegas, o Mauro Tedesco é o mais antigo aqui no escritório. Conhece todo o interior do município. E esse número de 4 profissionais do escritório aqui de Camaquã, ele é suficiente para atender essa demanda toda? Olha, a gente todos os municípios, na verdade, têm uma dificuldade não pelo número de colegas e a capacitação que eles têm e tal, mas pelo número de assistidos que a gente tem. Pois é isso que eu ia te perguntar, porque hoje a gente está falando aí sobre esse programa do governo do estado e somente esse programa, se nós tivermos o número de inscritos aprovados, né, selecionados para participar, já vai haver uma demanda muito grande de trabalho por parte da Emater para visitar essas propriedades rurais, né, auxiliar esses produtores. Então, só isso em si, só esse programa Terra Forte, essa operação Terra Forte, melhor dizendo, ela já traz uma necessidade que daqui a pouco 4 extensionistas não seria suficiente. E, ao mesmo tempo, a Emater precisa continuar com os demais projetos que estão em andamento. E até o próprio Rogerinho, né, que é o secretário de Agricultura do município, falava justamente sobre isso, né, sobre essa busca por mais extensionistas para auxiliar nesse processo. Eu não sei nem se existem concursos públicos no Rio Grande do Sul em que possam ter mais profissionais sendo chamados, não sei como é que está essa situação também, mas é uma demanda que precisa ser estudada também, né? Isso, a gente diria que não seria o número ideal, né, pelo número de assistidos que a gente tem no município hoje e de possíveis assistidos. Camaquã a gente tem mais de 2.600 propriedades da agricultura familiar, né? Então, só hoje, nós estamos em setembro, ontem a gente estava olhando até no nosso sistema de registro de trabalhos, a gente tem quase 1.000 famílias assistidas já nesse ano. 1.000 divididos por 4?
É bastante. É isso que a gente começa a ver. Aí já Então, diminui a quantidade de visitas, né? A quantidade de serviços que poderiam estar sendo realizados. Isso, então existe sim essa dificuldade e às vezes os próprios produtores a gente se desculpa muito, né, de não conseguir atender a todos e visitar a todos pela essa dificuldade primeiro pelo número de colegas que a gente tem e pelo número de ações que a gente desenvolve. O Maurício aqui é o maior exemplo, né, que também é nosso fiscal do nosso contrato com a prefeitura, inclusive, e acompanha já há muito tempo o nosso trabalho, sabe da diversidade de atividades que a gente desenvolve. Então, todas as atividades voltadas ao meio rural, não só com o agricultor familiar, mas os públicos especiais também. A gente trabalha com famílias em vulnerabilidade, né? Famílias, por exemplo, que recebem Bolsa Família no interior e tem programas específicos. A gente tem 5 aldeias indígenas aqui em Camaquã, então, que é um número muito grande de famílias indígenas. A gente tem programas voltados à alimentação escolar e ao PAA, também Programa de Aquisição de Alimentos, que demandam bastante trabalho. Mas, assim, em contrapartida a isso, até também por força desse programa, Operação Terra Forte, o governo do estado ele está aportando agora um recurso também para a Emater para que seja contratado novos colegas. Então, coisa boa, né? Então a gente está na iminência agora de receber em torno de 140 colegas aí que estão vindo a campo para auxiliar também as nossas equipes para a execução desse programa. Que boa notícia, né? É muito boa. Até para poder agilizar, né, esse procedimento. Bom, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Eu teria outros questionamentos também para realizar, mas devido à nossa questão de horário, eu agradeço aqui a visita, mas ao mesmo tempo, aquele nosso ouvinte da Acústica FM que ficou com dúvidas, né, sobre isso. Eu quero me inscrever, mas eu estou com um pouco de receio para saber se realmente eu consigo me enquadrar dentro dos critérios. O que esse nosso ouvinte deve fazer? Deve procurar a Emater, procurar a Secretaria de Agricultura aqui do município, né? A inscrição ela vai estar aberta até o dia 17 de outubro, então a gente também deixa claro que a gente tem um prazo ainda, né, para fazer essa inscrição. Ninguém está na iminência de concluir o projeto e não precisa correria, mas o que precisa levar então quando for fazer a inscrição? Levar a CAF, que é o ADAP, né? Se não tiver em mãos a gente consegue tirar na hora lá, mas tem que primeiro verificar se ele tem a CAF, né, válida. Se não tiver, tem que ser renovada. E a gente está fazendo todo um esforço ali para conseguir fazer no mesmo momento da inscrição, mas muitas vezes não vai ser possível. Então a gente está marcando horário para o pessoal poder fazer renovação das CAFs antes de fazer a inscrição. Levar os documentos, então, o que precisa? Levar o documento, a CAF. Uma coisa muito importante, que isso serve para todas as inscrições em todos os municípios, né? A gente sofreu alguns problemas agora no início das inscrições, que começou ontem, que é o e-mail. Todo produtor ele tem que ter um e-mail para poder fazer e-mail válido, né? Um e-mail válido. E-mail e número de celular. Não precisa ser dele, né? Pode ser de um familiar, de um filho. Desde que a Emater consiga entrar em contato, né? Isso, porque o registro lá no sistema, as inscrições são feitas num sistema, né? Não é num papel que depois é passado, é tudo um sistema. E o sistema exige que se coloque ali um e-mail e um número de telefone, além dos documentos pessoais, ali, número de documentos pessoais. E a CAF. Bom, deixa eu agradecer então a visita. Bom, a gente tem aqui a participação do Maurício Buchorn, que é chefe da Patrulha Agrícola, quer colaborar também conosco nesta manhã. Bom dia, Gil, bom dia, pessoal da Acústica aqui. Então, acho que todos já foi, como se diz, o secretário e mais o André ali, acho que já fizeram um esboço tranquilo aí. É uma das coisas boas que, inclusive, eu vou perguntar para o André antes, quem não teve a CAF até hoje, quem não fez ainda, André, o que ele pode chegar e fazer na hora, ou a CAF tem um prazo que já teria que ter essa CAF para o... Alguém me pergunta, por isso que eu estou te perguntando, que é para colocar no ar aqui que fica mais fácil, né? Sim, já todo mundo para alguém que não sabendo. sabe já vir direto com vocês. Muito boa pergunta, Maurício, até para a gente poder explicar e o produtor não perder viagem, né, que a gente fala, claro. Porque às vezes vir lá do interior, chegar aqui e não ter os documentos para poder fazer, inviabiliza às vezes, né? O que acontece? A CAF ela é a antiga DAP, né, Declaração de Aptidão ao Pronaf, que foi transformada em CAF agora, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, e ela pode ser feita na hora, ela é online hoje, todos os sistemas hoje são online, então a gente faz no momento ali e ela já fica válida automaticamente. Mas o que é necessário, assim, e não é uma questão da exigência do escritório, da Emater. Para a execução da CAF, para fazer a confecção dela, é necessário ter em mãos fisicamente
os documentos do casal, no caso, né, marido e mulher, as notas dos últimos 12 meses e o documento da área, da terra que ela mora. Então, mesmo que for contrato ou escritura, mas tem que ter esses documentos porque a gente precisa escanear e colocar no sistema lá. E como eu disse, muitas vezes se tiver fila, por exemplo, para inscrição do Terra Forte, a gente vai priorizar as inscrições, né? E quem não tem CAF a gente vai agendando ali para fazer no final do dia ou em outro momento. Mas a gente vai tentar atender e vamos atender a todos, né? Com a maior brevidade possível. Muito bem, obrigado pela visita do Rogerinho, secretário municipal de Agricultura do município de Camaquã, também ao Maurício Buchorn, que é o chefe da Patrulha Agrícola. Rogerinho? Eu queria agradecer pela oportunidade de nós poder estar aqui na rádio e também queria colocar que está aberto, na Secretaria da Agricultura sempre está aberta a campanha da vacina da brucelose. Que a gente, de primeira era em 2 etapas, agora como a gente teve dificuldade em comprar as doses de vacina no período correto, a gente agora adquiriu e estamos já com esse programa aberto. Se tiver suas terneiras lá para vacinar lá dentro da idade, que é até 8 meses, né, Maurício? De 0 a 8 meses, assim, pode nos procurar lá que a gente vai fazer essa vacina. Inclusive, já tem uns 10 inscritos. Se você tiver a sua terneirinha, escreva lá que a gente já em seguida vai estar vacinando, porque tem um vidro, tem que parece 15 doses. Quando tiver 15 inscritos, o veterinário e o pessoal vai aplicar essa dose lá pela Secretaria da Agricultura, tá? Mesmo que não tenha experiência na aplicação, a própria secretaria faz. Sim, a secretaria que aplica. Coisa vai boa. lá e aplica. Eles não podem, tem que ser o veterinário, Até tem que dar um laudo, tudo. O aproveitamento das doses. Porque na hora da venda da terneira ele tem que ter um laudo lá aqui na inspetoria veterinária. Então, por isso que tem que ser o veterinário que faz. André, obrigado pela participação hoje. A gente agradece a oportunidade mais uma vez e se coloca sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas e informações do Primeira Hora de hoje.